It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. No vídeo anterior eu notei que muitos gostaram do conteúdo. E de antemão eu já gostaria de dizer que tudo que eu posso fazer aqui é agradecer. Vocês são demais. E ademais, antes de começar o vídeo sobre a nostalgia, já pretendo dizer sobre algumas coisas importantes. Então se você estiver sem paciência mediante o que eu vou dizer, basta você pular para o minuto que está aí na tela. Pois bem, tem algumas coisas que eu tinha deixado passar no vídeo anterior, o iceberg de mim, e que pretendi apresentá-las aqui. Então considere esse tópico como uma extensão do mesmo. De início temos a questão da numerologia presente em Mini, sobretudo no Number World, sendo o mesmo autoexplicativo, ou seja, nele há a presença de números por toda parte. E uma coisa que me fez sentir reflexivo foi literalmente uma porta com código binário. E muito provavelmente isso deve haver algum significado profundo por trás. Então o código binário é composto por 2 dígitos, 0 e 1, sendo esse inventado pelo filósofo alemão Gottfried Leibniz. O código binário, mesmo em nossos tempos odiernos, ainda possui suma contribuição para a computação. E algo curioso é que em Yumi 2, que é um fangame de Yuminik, há um mundo bem interessante chamado Binary World, representando muito bem esse dualismo numérico. Eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Mas, como eu disse, isso é só uma interpretação minha, nada comprovado. E eu ainda pretendo continuar com os icebergs aqui no canal, apenas quis dar um tempo. Mas chega de enrolação e bora logo pro vídeo. Desde os primórdios da humanidade, o homem se viu obrigado a estar incluído em um coletivo. E como diria Aristóteles, o homem é de natureza um animal social. Somos agregados pelos nossos instintos, dependentes uns dos outros, com o objetivo de sobreviver. E é justamente essa relação social, racional e emocional com as nossas tribos que permitia sermos mais fortes e diferentes de todos os outros animais presentes na natureza. E há um termo para isso, chamado de revolução cognitiva, criado pelo psicólogo Kurt Gardner, para designar um evento que abrange a antropologia, a linguística, a psicologia, a filosofia e religião, entre outras áreas do conhecimento. Tá, mas o que isso tem a ver com a famosa nostalgia? Bem, há uma grande relação se pararmos para pensar. De certo que, na verdade, a miúde sentimos muito mais nostalgia em relação às relações sociais, em vez de algo exterior a isso. E dessas relações se desencadeia uma afetividade entre os indivíduos envolvidos. Muitas vezes nos lembramos de algo que na verdade nunca aconteceu. Esse evento é composto de falsas memórias, que a partir de o quanto mais fixamos essa ideia na nossa cabeça, mais difícil ficaria de esquecê-los. E um fenômeno bastante conhecido na internet é o chamado efeito Mandela, provém do nome Nelson Mandela, um ex-presidente da África do Sul, que foi o líder do movimento contra o Apartheid, um regime implementado a qual havia a segregação racial entre negros e brancos. Todos vocês já devem conhecer esse efeito, mas se não é o caso, eu vou deixar o link na descrição de uma matéria que explica bem a temática. Prosseguindo, a memória é dividida em 3 tipos: sensorial, a de curto e longo prazo. Em suma, as memórias são bem mais complexas que as nossas meras lembranças. E a partir das memórias e lembranças que se dá o sentimento de nostalgia, que é a propósito, o nosso próximo tópico. A nostalgia é um dos sentimentos que compõem a roda das emoções, criada pelo psicólogo Robert Plutchik. A nostalgia é geralmente um sentimento relacionado ao passado, e envolvida com uma certa ansiedade, melancolia e tristeza. A nostalgia em si é boa, assim como o estresse, conquanto
quando em exagero, pode ser grave e ser capaz de desencadear um quadro de depressão, bipolar ou não. Mas quem nunca sentiu aquela nostalgia ao jogar um jogo ou ao ver um desenho, não é mesmo? E na verdade essa nostalgia seria inclusivamente mais ligada às relações sociais. Porém, ao associarmos as nossas memórias, tendemos a achar que era o próprio jogo, desenho, etc. Um exemplo de um jogo que me traz bastante nostalgia é o Minecraft. Quando criança eu jogava muito e tinha medo do Ender e de seus barulhos escalafobéticos, de uma outra dimensão. Mas hoje, depois de alguns anos, vejo que eu era apenas mais uma criança dentre muitas que tinha medo de certos elementos desse jogo. E um termo relacionado à nostalgia é a anemoia, que segundo o Dictionary of Obscure Sorrows, seria uma nostalgia de um tempo que nunca vivemos. A saudade para os brasileiros pode parecer algo óbvio, mas qual o conceito de saudade? Eu sei que eu posso estar parecendo um chato, mas usamos o método socrático. Abdiquemos de todas as nossas certezas. Tenhamos humildade perante ao que achamos saber conhecer. Muitos dizem que saudade é uma palavra intraduzível para qualquer outro idioma. E isso é uma falácia, um ledo engano, uma premissa errônea. Essa seria caracterizada por uma melancolia indolente e idealizada. Muitos confundem ela com a nostalgia, mas a já há uma comparação em relação ao passado, como se este fosse melhor. E em contraposição temos a posição da saudade, que é uma falta de um amor, tipo aquela mina que tu gosta, ou da terra natal, por exemplo. E que muito provavelmente é uma das palavras que mais existem na literatura brasileira e em músicas de sertanejo universitário. Sehnsucht é uma palavra oriunda do alemão, a qual é de difícil tradução. A palavra no português que mais se aproximaria da mesma seria a saudade, mas que não surte o mesmo efeito. É um conceito bem amplo, envolvendo espaço e tempos diferentes, como o futuro. Também não pode ser considerado meramente e solamente como uma ambição ou desejo. Sendo assim, vocês não estão preparados para isso. Saudacismo originalmente foi um movimento filosófico e religioso, com origem nacional em Portugal. Mas eu não vou me ater ao movimento em si, e sim a um sentimento. Seria basicamente uma tendência um pouco maior que o normal da valorização do passado, como se o próprio fosse superior aos tempos de era. E mais pra frente eu vou voltar a falar do saudacismo aplicando em minha interpretação. I'll do my best.